Olá, eu sou Jonas Maria e o vídeo de hoje vai ser uma análise do filme Meu Nome é Ray, que está disponível na Netflix. Dessa vez eu optei por fazer dois vídeos de um mesmo filme. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o personagem do Ray e vou comentar sobre a direção. No próximo vídeo eu vou trazer a questão da crítica, porque esse filme foi muito criticado e eu acho que as críticas que ele recebeu são muito simbólicas e elas revelam muitas coisas. Mas se eu fosse falar tudo num vídeo só, ia ficar muita coisa para processar. Então, ainda vai ter um segundo vídeo sobre esse filme. Então vamos. Meu Nome é Ray conta a história de um menino trans que mora com a mãe solo, com a avó dele e com a namorada da avó dele. E aí ele tá prestes a começar a testosterona. Só que, por ele ser menor de idade, ele precisa da autorização dos pais para começar, para conseguir a receita. E assim, gente, Meu Nome é Ray é um filme muito jovem, muito contemporâneo, né? O filme todo é o Ray fazendo filmagens, registrando a transição dele e postando na internet. O que conversa muito com toda uma geração de homens trans que também compartilham suas histórias. O objetivo desse vídeo vai ser tentar conhecer melhor e perceber como é que esse personagem do Ray foi construído. A gente vai ver algumas cenas aqui e vamos pensar a partir delas, né? Reparem essa primeira cena que eu vou mostrar. Hi, John. Hey, Ramona. How are you? Ray, remember? Where are you going? I'm supposed to be at Taylor's. Essa cena é bem no começo do filme e ela já começa a dar uma dica pra gente sobre o Ray, né? O motorista chama ele de Ramona e aí ele responde, é Ray. E ele fala assim muito casualmente, né? Não é uma questão pra ele. Só que isso não quer dizer que ele não se importa ou que isso não seja uma violência pra ele, né? O que parece é que ele já está saturado dessa situação. E a gente pode dizer isso porque durante o filme todo as pessoas estão errando o nome e o pronome dele. Inclusive a mãe dele, que apoia ele, acaba errando algumas vezes. Então me parece que a gente tem aqui um personagem trans muito resiliente. Acho que resiliente é uma boa palavra para falar do Ray. Vamos ver a próxima cena agora. Reparem no que ele fala. You can't reappropriate a word that doesn't apply to you. I'm a boy with tits. I can reappropriate whatever I want. É um garoto com tetas. E tem um outro momento do filme também que alguém fala alguma coisa assim do tipo, ele menstrua. É uma combinação interessante de palavras, gente, porque elas não são usadas juntas. Não é esperado isso, né? Então, não há uma tentativa do filme de mascarar palavras, inclusive por parte do Ray, né? Ele é quem diz que é um garoto com tetas, né? Ele menstrua. Nada mal, né? Eu, inclusive, acho muito interessante o filme ter essa abordagem. Como que eu leio isso? Pra mim esse é o meu corpo, mas ele não me define e ele não me invalida. Temos aqui também a cena do espelho, óbvio, né, gente? O nosso clássico do cinema transgênero. Só que a forma como o Ray se relaciona com o espelho é completamente diferente da forma como a Lara do filme Girl se relaciona, por exemplo. Enquanto a Lara nem se olha no espelho, né, o Ray se encara. E a expressão que ele faz, pelo menos ao meu ver, é uma expressão muito aberta a interpretações, né? Não é uma emoção dada, né? Ele não tá chorando, ele não tá gritando, mas ele também não tá sorrindo. E assim, pra mim, eu acho que quando a gente pega essas cenas do espelho e combina com outras cenas do filme, a gente consegue interpretar essa expressão como uma expressão mais de determinação, de convicção mesmo. O Ray reconhece o seu corpo, né? Mais uma vez, ele não define, mas o Ray consegue manter uma relação relativamente saudável com ele, né? Ele não se agride, ele não nega suas características, ele não usa binder em casa, isso é tudo muito simbólico. Porém, a construção do personagem masculino pode e é diferente da construção de uma personagem trans feminina. Há outros filmes com essa mesma cena em que tem uma reação mais ou menos parecida, né? Então eu acho que é interessante a gente ter isso em mente e ver se existe algum padrão nessa construção e dessa relação com o espelho em personagens trans masculinos e personagens trans femininos. Enfim, vamos manter isso em mente e a gente vê em outros filmes que eu for trazer. Olhando de modo geral, então, gente, parece que a gente tem um personagem trans muito interessante, né? Ele é resiliente, o filme todo são pessoas desrespeitando ele, mas ele não se abala tanto com isso.
A gente tem um personagem também que quer mudar a aparência dele, quer mudar seu corpo, mas consegue manter uma relação mais ou menos saudável com ele, né? Ele é muito certo de si, muito seguro de si. Qual que é o problema então? Existe um problema? Dentro do filme, considerando o que foi proposto e tendo em vista que o personagem do Ray é um personagem jovem, eu não considero que haja um problema, né? E aí também tendo em mente que esse é um filme familiar, que eu vou falar um pouco mais no próximo vídeo. Mas aí eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam da construção do Ray em si, do personagem dele? Só que, se a gente sai agora do filme, aí sim, a gente vai ter um problema. Eu vou ler pra vocês um trechinho de uma entrevista que a diretora desse filme deu. Preste atenção no que ela fala. O papel é uma garota e ela é uma garota que se apresenta de maneira muito ineficaz como garoto, explica a diretora. Ela não está fingindo ter uma voz grave. Ela é apenas uma garota que está sendo ela mesma e está buscando a oportunidade de iniciar o tratamento hormonal. Portanto, usar um garoto trans não era uma opção, porque não é disso que se trata a minha história. Ai, gente, essa fala é tão problemática. Vamos ver. Primeiro, o uso constante dos pronomes femininos. A gente está falando de um filme, né, gente? E uma personagem que não existe de verdade. Só que é muito infeliz por parte da diretora ficar usando isso, porque é muito simbólico, né? E passa uma mensagem errada. Segundo, ela fala que a personagem é uma garota se apresentando de maneira muito ineficaz como um garoto. A gente sabe o que ela quer dizer, né, gente? Só que essa é uma história trans. E se ela quer mostrar o mínimo de respeito possível, ela deveria se referir ao personagem como sendo um garoto trans. Essa é a maneira correta de falar. Ela não é uma garota fingindo ter uma voz grave. Meu Deus. Ela é apenas uma garota sendo ela mesma e buscando a oportunidade de começar o tratamento hormonal. Então usar um garoto trans não era uma opção, porque minha história não é sobre isso. Olha, eu não teria nenhum problema em ter um filme contando a história de uma garota que quer tomar hormônios, né? Mulheres tomam testosterona, né? Fisiculturistas são um exemplo clássico disso. Porém, a gente sabe que essa história não é sobre isso. A história dela é sobre um garoto trans, sim. Na mesma entrevista ela aborda a questão trans. Então essa fala dela só mostra o quão superficial foi a pesquisa que ela fez acerca desse tema. E é muito violento ela falar que o Ray não é uma garota fingindo ter uma voz grave, né? O que ela está sugerindo, né, gente? Que garotos trans são garotas tentando ser garotos e fingindo ter uma voz grave? E um garoto trans não era uma opção, né? Porque parece que ela está supondo que todo garoto trans vai querer tomar hormônios, né? Que não existiria ninguém trans sem testosterona para esse papel, né? Ainda mais na cidade. E aquela coisa, né? A gente entra no campo do comercial, né? Ter uma atriz, um ator trans popular ajuda a vender o filme. Mas ainda assim, acho uma desculpa. E se esse filme de fato não é sobre um garoto trans, então ela deliberadamente se apropriou de uma narrativa para escrever uma história e tá vendendo ela como sendo uma história trans. É evidente que essa diretora estava perdida no que ela estava fazendo, né? Esse é um filme que parece inovador, ele traz algumas coisas interessantes, só que quando a gente vê essa fala dela, a gente percebe que ela não tinha tanto conhecimento assim em relação à causa trans. Não parece ter sido intencional, né, gente? Ela não parece ter estudado o cinema trans, né? Ter estudado as falhas. Quando o Ray se olha no espelho e não vira o rosto, não se odeia, não foi pra mostrar que ele é um personagem trans diferente, né? Ela não tava subvertendo uma ordem ali. Foi acaso. Isso tira todo o crédito do filme? Eu não acho, né? Eu acho que o filme por si só é uma obra. Só que, infelizmente, foi um acaso, né? Os pontos positivos foram um acaso. Enfim, é isso, pessoal. O que vocês acharam desse filme? Lembrando que em breve eu vou trazer uma segunda parte sobre ele, com outros pontos completamente diferentes. E muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.